Boa tarde para todos, paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Vamos fazer mais uma homilia com base na leitura de Gênesis, Bereshit, em hebraico, Gênesis capítulo 4 e versículo 2 em diante. Depois deu à luz a Abel. Vou começar do versículo 1 melhor. Coabitou Adão com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, outras traduções, de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Somente até aqui a leitura, queridos. O nosso estudo, a nossa homilia, ela procurará descobrir a verdadeira razão por que Yahvé não aceitou a oferta de Caim, e sim a de Abel. Ora, lá em João, na carta de João, diz que Caim era filho do maligno. Curiosamente, há uma tradição judaica, eu vou ler aqui para vocês no Targum de Yonatan ben Uziel. Olha o que ele diz sobre Caim. E Adão conheceu intimamente a Havá, ou seja, Eva, sua esposa, que ela ficou grávida de Samael, o malar desejável. E ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: tenho adquirido um homem do malar de Yahvé. Ou seja, o que o Targum de Yonatan está dizendo é que Caim era filho de Samael com Eva. Samael, na tradição judaica, ele é um demônio. Foi o mesmo demônio que tentou a Eva no jardim do Éden. Claro que o que nós temos aqui é uma lenda da tradição judaica sobre a filiação de Caim. E, obviamente, a expressão que João usa na sua carta, Caim era filho do maligno, João com certeza ele não pretendia, da mesma forma que Yonatan, ensinar que Caim literalmente era filho de Samael com Eva. Mas eu estou trazendo aqui essa curiosidade da tradição judaica para vocês conhecerem melhor que diz a tradição judaica. Claro, não é todos os judeus que têm esse entendimento, tá certo? Eu estou lendo aqui uma tradição que está registrada no Targum de Jerusalém ou no Targum de Yonatan ben Uziel, ou para outros, Targum do Pseudo Yonatan. Ok? Mas vamos prosseguir na nossa homilia. É sobre o que lemos. Por que que Deus não aceitou a oferta de Caim? Primeiro nós vamos analisar aqui a expressão que temos o seguinte: no final dos tempos ou dos dias, que no hebraico, nós estamos em Gênesis capítulo 4, versículo 3, no hebraico, essa expressão é Miketz Yamim, Miketz Yamim, ou seja, traduzido é no final de dias. Essa expressão Yamim, que é dias, ela é usada para dias literais, mas ela também tem uma outra conotação. Aqui pode estar em foco dias festivos ou dias de alguma estação. E é assim que o Targum de Yonatan compreende a questão. Olha o que o Targum diz.
E foi ao fim dos dias, no 14º dia de Nisan, que Caim trouxe do fruto da terra, da semente do linho, uma carban, ou oferta de primícias diante de Yahvé. Aqui o Targum diz que Caim levou uma oferta das primícias. E continua, e Hevel trouxe também, que é Abel, trouxe também dos primogênitos do gado miúdo e da gordura deles. E foi agradável diante de Yahvé. E se agradou de Hevel, ou Abel, e de sua corbani, ou oferta. Mas para Caim e para sua corbana, oferta, ele não teve qualquer agrado. Aqui o Targum ele interpreta por fim dos dias exatamente aqui, ó. E foi ao fim dos dias, no 14º dia de Nisan, que Caim trouxe do fruto da terra, da semente do linho. Então você vê que ele associa a expressão dias, que no hebraico nós lemos aqui Yamim, com o 14º dia de Nisan, ou seja, dias aqui tem uma conotação religiosa, tem uma conotação para fins religiosos. Vamos lá. Alguns acham que simplesmente Deus não aceitou a oferta de Caim porque era legumes, porque era vegetais, frutas. Já o Targum, a gente entende que ele já iniciou dizendo que Caim era filho do maligno, era filho de Samael com Eva. Então daí se dá para se entender, de acordo com o Targum, que Deus não aceitou a oferta de Caim por ele ser uma pessoa má de má inclinação, que ele era literalmente filho de Samael. Já muitos intérpretes cristãos, eles entendem que Caim ele teve uma má disposição, ele teve uma índole ruim no coração, e como ele era um homem mau, as suas obras eram obras do maligno. Não que ele fosse literalmente filho de Samael ou do maligno, mas as suas obras eram más, o pecado já estava no coração de Caim, e como ele tinha disposições para o mal, então Deus não aceitou a sua oferta. Essa é a explicação evangélica, e parece-me que essa deve ser a explicação da carta de João. João diz que Caim era homem de obras más e era filho do maligno. Essa é uma interpretação bem corriqueira. Porém, nós queremos analisar, juntar aqui as coisas. Nós queremos juntar aqui a informação do Targum, que faz com que fim dos dias, ou fim dos tempos, faça uma referência ao mês de Nisan, mais precisamente ao 14º dia. E vamos ver o seguinte. Essa expressão, conforme nós vamos ler aqui, ó. E aconteceu que no fim de uns tempos, é o que nós temos aqui na Ara, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Nós vamos chamar a atenção para a expressão, trouxe uma oferta. Aqui não diz que Caim trouxe das primícias do fruto, conforme o Targum diz que ele trouxe das primícias. Não, aqui, vamos lá, aqui diz que Caim, no final de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Ele trouxe uma oferta. Ora, mas Deus, ele rejeitou a oferta de Caim porque era da terra? Não, de forma nenhuma. Deus não rejeitou a oferta de Caim porque era fruto da terra. Eu quero aqui ler para você o seguinte, lá em Êxodo 22, 29, eu quero aqui ler aqui para a nossa meditação. Êxodo 22 e 29, olha o que diz. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Então, ambas as ofertas
tanto ofertas da terra, tanto ofertas de legumes, de frutas, tudo como oferta de animais, era requerido por Deus. Isso que nós estamos lendo em Êxodo 22, 29, já era uma prática, já era estabelecida ali no Éden, já era estabelecida ali nos dias de Adão. É por isso que Caim e Abel levaram ofertas, porque já era uma lei. A Torá, ainda que não fosse escrita naqueles dias, mas a Torá, ela já existia. A Torá, como uma lei oral, ela já existia. Isso diz os judeus, isso diz o Talmud. Todos os judeus, os estudantes da Torá, eles dizem que antes de Moisés trazer a Torá escrita, já existia uma Torá oral. E o próprio Antigo Testamento ele diz isso. Por exemplo, lá em Gênesis 26:5 diz que Abraão guardou a Torá, guardou a lei de Deus, porque ele foi fiel às promessas, foi fiel ao meu mandado e foi fiel às minhas leis. Você pode ver lá em Gênesis capítulo 26, versículo 5. Então, as leis ali são as leis da Torá que Abraão guardou. E qual foi a Torá que Abraão guardou? Foi a Torá oral. Então, estas ofertas que Caim e Abel levou era uma prescrição da Torá oral. Já existia a mesma oferta que Moisés prescreveu por escrito, que registrou em livros. Esse mesmo mandamento já existia ali nos dias de Adão e Eva. Vamos continuar a nossa leitura. Êxodo, nós lemos em Êxodo 22, 29, vamos ler em Êxodo 23, 16. O que é que nos diz ainda aqui? Êxodo 23, 16. Olha, veja bem o que diz. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Então é certo, meus irmãos, que já existia uma festividade ali nos dias de Adão. Você pode ter certeza, o Talmud diz exatamente isso. E o próprio Antigo Testamento, o nosso próprio Antigo Testamento, está mostrando que já havia prática de ofertas e sacrifícios. Ora, a prova é que havia ofertas de legumes, de frutos da terra, como sacrifícios aqui. Olha, vamos ler aqui. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então veja bem que ambas as ofertas, ambas as coisas foram requeridas por Yahvé. E eu deixo logo bem claro que o problema de Deus rejeitar a oferta de Caim não foi porque eram frutos da terra. Não. O problema de Deus rejeitar a oferta de Caim é porque Caim deixou para levar dos últimos frutos e não das primícias. Caim desprezou o mandamento de Deus. Caim, ele tinha um mau coração, ele tinha uma má inclinação. E a má inclinação, a má vontade de Caim levou ele a desprezar a Yahvé. Caim, ele comeu dos primeiros frutos, o que era primeiro ele tirou para si, ele comeu do melhor, e dos últimos, quando já havia passado o tempo das primícias, quando já estava no final, que nós chamamos de festa das primícias, no final da colheita, por isso é que o autor usa a expressão no fim dos dias ou no final dos dias, ou seja, dos dias da colheita, quando já estava finalizando o tempo da colheita, é que Caim pegou dos frutos da terra e levou para Yahvé. E é por isso que a leitura diz
E prossegue. Aconteceu que no fim de uns tempos, ou seja, nos tempos da colheita, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não diz primícias, vejam bem, não diz primícias. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Olha a observação. Abel trouxe a Yahvé das primícias do seu rebanho e da gordura deste. A lei dizia para não se comer a gordura dos animais deveria ser ofertada a Yahvé. E veja a obediência de Abel. Abel, ele não só levou das primícias do seu rebanho, como também da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E Caim irou-se, pois sobremaneira, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ora, você vê que o motivo da rejeição da oferta de Caim por Deus não foi a oferta em si, e sim o seu mau procedimento. Caim procedeu errado, porque levou não das primícias, dos frutos da terra, mas ele decidiu levar para Deus os últimos frutos, ao passo que Abel fez o contrário. Quando ele tirou os filhotes, os primogênitos, ele levou para Deus. E ele pegou esses animais e sacrificou. Lembre-se, já havia o sacrifício de animais. Por que eu sei? Porque aqui está dizendo que Abel levou. O que diz? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ou seja, Abel levou as primícias do rebanho, sacrificou, tirou a gordura e levou para Yahvé. Ora, a gordura fica logo subentendido a morte de animais. Então já havia a Torá oral, já havia uma lei estabelecida por Deus ali no Éden, ali na terra primitiva. Já havia uma lei que prescrevia oralmente e dizia para eles ofertarem. Já havia uma lei que dizia para eles sacrificarem a Yahvé. É por isso que Caim e Abel foram convocados, levaram as suas ofertas. O erro de Caim foi não que ele levou ofertas da terra. Não, o erro de Caim foi porque ele levou os últimos frutos. O erro de Caim é porque ele não honrou a Deus com as primícias. Tinha um coração mau, procedeu errado, é por isso que Deus reprovou e Deus disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ora, bastava ele proceder corretamente. Bastava ele se emendar. Bastava ele tirar das primícias da sua lavoura. Bastava Caim tirar as primícias e ele seria aceito por Deus. Só bastava isso. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Meus queridos, fique bem claro isso, que a razão de Deus rejeitar a oferta de Caim foi, obviamente, porque ele era uma pessoa má. Mas por trás disso, a sua maldade foi manifestada em quê? No tipo de oferta que ele levou. Oferta de legumes? Não. Oferta da terra? Não, mas porque ele levou os últimos frutos. Era para ele levar os primeiros frutos. Era para ele levar as primícias. Você vê que, eu vou ler mais uma vez, é interessante nós analisarmos isso. E aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha, trouxe Caim do fruto. Aqui não diz que Caim levou das primícias.
Não. O Targum de Jonathan Ben Uziel diz que ele levou das primícias, mas o Antigo Testamento não diz que foi das primícias. Não diz. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Agora, em relação a Abel, o autor faz questão de frisar primícias. Abel, por sua vez, queridos, ouçam, Abel, por sua vez, levou das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ele levou para Yahvé. Isso é uma grande lição para nós, queridos. Ofertemos para Deus as primícias. Levemos para Deus as primícias. O que é que você tem para Yahvé? As primícias da tua lavoura? O que tu tem para ofertar para Deus? As primícias? Ou o resto? Conforme levou Caim. Caim levou o resto. Levou Caim as últimas coisas. Caim não levou novidades. Caim não levou primícias. E por isso foi rejeitado por Deus. Sejamos aceitos a Deus ou por Deus com as nossas primícias. Ofertemos para Deus o melhor. Ofertemos para Deus as nossas primícias, amados. Levemos para Deus as nossas primícias. Não sejamos como Caim, mas sejamos como Abel. Que a nossa oferta seja como a de Abel e não como a de Caim. Se você tiver gostado desse vídeo, eu conto com a tua ajuda. Se você gostou, meu irmão, dê um like. Se você gostou desta homilia, eu gostaria que você interagisse comigo. Interaja, me ajude no meu canal. Se você está sendo beneficiado, me ajude a divulgar esse trabalho. Me ajude, ok? Que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus, agora e para todo sempre. Amém.